Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Tema da semana: discipulado e oração. Estamos começando mais um Lições da Bíblia. No programa de hoje, nós vamos descobrir qual é o papel da oração na vida daquele que é um seguidor de Jesus Cristo, daquele que anda nas pegadas do Mestre. Você tem orado por alguém? Você tem estabelecido motivos corretos quando você pede algo para Deus? É no programa de hoje. Os nossos convidados, pastor Luiz Sena e o pastor Tarsis Iraídes. Sejam bem-vindos, gostaria que vocês se apresentassem e também dissessem para os nossos telespectadores qual a atividade que vocês têm desenvolvido. Vamos começar pelo pastor Tarsis, meu colega, meu contemporâneo. Com certeza, pastor. Alegria. Eu sou uma das caras conhecidas aqui já no Novo Tempo, né? Especialmente pelo Quarteto Aras do Rei, onde trabalho como segundo tenor. Mas eu faço uma outra coisa que poucas pessoas sabem disso, mas eu trabalho na nossa escola bíblica aqui, como conselheiro espiritual e também escrevendo alguns estudos bíblicos para atender as pessoas nas suas necessidades espirituais. As 4 vozes, só para a gente ter o primeiro tenor. Primeiro tenor, que é a voz mais aguda, né? Okay. O segundo tenor é uma voz aguda não tão aguda. Depois a voz mediana mais para grave, que é o barítono. E depois o bem grave, né? Que é o baixo. Como diz o Milton, é a base de tudo? Exatamente. Tá bom, seja bem-vindo, viu, pastor? Uma alegria. Obrigado. Pastor Luiz Sena, meu colega de atividade ministerial. Pastor Gilmar, uma alegria estar com vocês aqui também, com os nossos amigos e amigas da Novo Tempo. Atualmente eu sou pastor aqui na sede da Igreja Adventista, que fica em São José dos Campos. E nós exercemos uma função como conselheiro dos pastores, dando um apoio a eles também. No total são 65 pastores nessa região do Vale do Paraíba. E ficamos felizes em poder estar com vocês aqui também. E eu oriento os pastores, famílias, né? Pastores e famílias também, exatamente. Na realidade, a família pastoral, né? Que nós trabalhamos orientando em conjunto com eles a cada dia também. Ok. Lembramos a você que se você deseja conhecer mais do tema que nós temos abordado, lembrando que o tema, que a base do nosso estudo é a Bíblia, mas nós temos um guia de estudo. Você pode conhecer mais sobre esse guia, é só acessar esse endereço que está aí embaixo da sua tela e você terá mais informações e poderá acompanhar aqui também a nossa discussão no programa Lições da Bíblia. Nós vamos neste momento orar a Deus suplicando iluminação, porque vamos abrir a sua palavra. Pastor Tarsis, pode orar para a gente, por favor? Ok, oremos. Querido Pai de amor, nós te agradecemos profundamente, Senhor, porque nós temos oportunidade de a cada manhã entrar em contato com o Senhor, Amém. Através da oração, através do estudo da Tua Santa Palavra. E nós queremos, nesse momento, que o Senhor abençoe a cada um dos telespectadores, que eles possam entregar-se ao Senhor já nesse dia e que eles possam, Senhor, encontrar o Senhor na Tua Palavra que iremos estudar agora exatamente. Oramos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Para aqueles que estão nos assistindo, talvez muitos deles tenham uma vida de oração, a oração faça parte. Talvez outros não tenham costume de orar. Nós podemos começar definindo um pouquinho o que é a oração e depois o papel da oração na vida daquele que acredita em Deus, que deseja ser um seguidor do Senhor? Pastor, eu acredito que a oração, no decorrer de leitura de alguns livros também, mas da própria Bíblia, a gente percebe que a oração de fato é abrir o coração a Deus como um amigo. Então Deus é um amigo, não é alguém que está tão distante a ponto de nós não termos condições de conversar com Ele. Então eu penso que a melhor definição seria esta. O nosso guia de estudos usou essa expressão. Exato. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo, não que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos,
mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Você tem aí um método, uma forma de você se identificar com Deus. Como é que o senhor definiria isso, pastor? Eu definiria a oração como uma relação, um relacionamento que nós podemos ter com Deus. Uma vez que o ser humano pecou, Deus não deixou assim a porta fechada para que nós pudéssemos entrar em contato com Ele, mesmo Ele se afastando, né? Na verdade, o ser humano que se afasta, né? Esse contato era direto? Era direto. Okay. E agora, a partir do pecado, ele passa a ser indireto. Porém, através da oração, ele é mais do que direto. É maravilhoso quando nós podemos abrir a alma ao Senhor, podemos conversar com Ele todos os dias. É uma coisa realmente maravilhosa, podemos ter essa abertura diante do Senhor. Esse é um ato de fé, né? Sim. Eu fecho os meus olhos ou estou caminhando e converso com o meu Deus. É um ato de fé. E é interessante, pastor, essa questão de relacionamento com Deus, não importa o lugar, né? Porque muitas pessoas condicionam a oração, por exemplo, somente na igreja, lá que eu vou orar, né? Mas não importa o lugar. A gente pode estar caminhando, conversando com Deus, no trabalho, na faculdade, não importa o lugar. Então, essa questão de relacionamento com Deus é bem definido também. Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele vai dizendo, apaga as minhas transgressões, lava-me. Então, a gente tem aqui um processo de alguém que confiava, que abriu o coração para Deus, né? E a gente tem vários outros salmos que são esse exemplo. Qual é o papel da oração? Depois de a gente entender que a oração é o meu abrir do coração para Deus. Por que é necessário que isso aconteça diariamente? Por quê? Porque a oração, ela não só nos dá esse contato direto com o Senhor, mas esse contato específico, ele não transforma a Deus. Ele transforma exatamente o ser humano, né? Porque nós estamos nos achegando ao Senhor, que é uma propensão não natural do nosso coração pecador. A nossa tendência é sempre nos afastar, é sempre estar longe dos caminhos de Deus. E quando nós nos apegamos a Ele em oração, a coisa fica bem mais fácil para podermos expressar todas as coisas. E também Deus nos ensina, porque eu particularmente não acredito que a oração é uma via de mão única, né? Ela tem que ser uma via de mão dupla, né? Onde eu falo com Deus, mas eu também tenho que dar espaço para que Deus fale comigo. Pastor, e tem um detalhe também, a oração ela desenvolve o altruísmo em nós. Esse altruísmo, né, é um amor desinteressado para com as pessoas. Então, quanto mais estamos em comunicação com Deus, orando, nós passamos a amar mais as pessoas, porque aí tem esse fator de transformação também. Aí você me faz lembrar de um aspecto importante. Quais seriam os verdadeiros motivos que nós temos quando nos dirigimos a Deus? Quando você coloca aí a questão do egoísmo e do altruísmo, né? O que me motiva? Sim, exatamente. Geralmente a gente percebe que as orações, de forma geral, né, são egoístas, né? Eu que estou desempregado, eu que estou doente. Eu peço, né? Eu peço. E não há nenhum problema, não né, há nenhum problema, não é nem pecado pedir. A Bíblia fala pedir, dar-se-vos-á. Porém, nós temos que aprender também a lembrar das outras pessoas, né? O estudo, aqui o guia da lição mesmo, né, menciona o exemplo de Daniel, né? Ok. E Daniel, quando ele orou numa situação ali que ele estava aflito, né, para que Deus libertasse o Daniel, seu... capítulo... Daniel, capítulo 9. Isso. Só para a gente, okay. Tá? Pode terminar o seu raciocínio. Daniel, quando ele orou, foi justamente porque ele percebeu que o seu povo que estava escravizado, e ele também estava escravizado em Babilônia, e o tempo da profecia de Jeremias, de que o povo retornaria a Jerusalém, estava já chegando ao final e nada acontecia. Ele ficou aflito. Então é interessante, só alguns destaques. Daniel já estava com uma certa idade, já velho, né? Quem sabe nem ele seria tão beneficiado com o retorno para Jerusalém. No entanto, aqui, Daniel 9, no verso 2 a 19, ele faz uma linda oração.
E nessa oração ele exalta, eu destaquei aqui, né? Ele exalta o nome de Deus logo no começo da oração. Depois ele faz uma confissão de pecados. Posso Pois citar, não, pastor? por favor. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas. Exatamente. Depois, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. Pode continuar, pastor, Exatamente. por favor. E quando ele menciona essa questão da confissão, ele se inclui também, né, como um... Temos pecado, Exatamente, diz o temos verso pecado, exatamente. Temos pecado e cometido iniquidades, né? Procedemos perversamente. Né? Tá? Fomos rebeldes. Exatamente. Então a gente percebe que nesses elementos, né, ele menciona, ele exalta Deus, ele faz aqui uma confissão de pecados e no final ele faz o seu pedido de oração. Então eu vejo assim nessa oração de Daniel um altruísmo total, né? Ou seja, o povo está precisando. Pastor, só dar uma contribuição aqui que eu creio que seja muito importante. Quando a gente fala de uma vida de oração, aliás, quando a gente fala de oração, a gente tem que pensar em primeiro plano em uma vida de oração, né? E o ensino bíblico com relação a esse contato que nós temos com o eterno, com Deus, né? Ele chama isso de adoração. Então, a adoração bíblica era uma coisa assim fantástica, porque quando o ser humano entrava em contato com o divino, ele simplesmente via um ser fantástico, maravilhoso, né? Citando o exemplo lá do Êxodo, quando eles viam lá a coluna de fogo, né? Durante a noite, viam aquela nuvem durante o dia, né? E muitas vezes no santuário, eles viam a manifestação gloriosa de Deus. Então, quando eles entravam em contato com esse divino, com esse eterno, na cultura hebraica, eles tinham uma tendência de se encurvar, mas não simplesmente se ajoelhar do jeito que a gente faz hoje. Eles simplesmente se escondiam completamente no chão, né? Com a cabeça, com tudo. Numa atitude não só de reverência e reconhecimento daquele ser grandioso, maravilhoso, e também no sentido de domínio, né? Dominação, né? Você está ali diante de um ser tão grande e tal, eu fico com medo desse ser, né? Lógico, nós não devemos ter medo de Deus, mas essa reverência era transmitida nas palavras dos seres, dos escritores bíblicos. Inclusive, Daniel, quando começa essa oração específica aqui, o que ele diz? Ele começa exaltando a grandeza divina. Já nos primeiros versos aí, né? Fala assim, ó, no primeiro ano do reinado de Ciro, eu, Daniel, entendi... Pelos livros, né? Que falava o Senhor, profeta, tal, aí vai. No verso 3, voltei o rosto para o Senhor para o buscar em orações e súplicas, com jejum, tal. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse. E aí você vai vendo no decorrer da oração Senhor Deus grande e temível. Exatamente. Então, todos os escritores bíblicos, eles tinham esse senso da presença de Deus de uma forma muito grandiosa. Sim. E eu acho que hoje nós estamos perdendo um pouco disso. Então, quando a gente ora, a gente tem que ter isso em mente, sabe? Que Deus é um Deus maravilhoso, tal, você está na presença dEle. E essas coisas aqui, que é o jejum, a oração, essas coisas, às vezes a gente tem a tendência de transferir especificamente para o templo, né? As coisas do templo. Mas a oração, ela não tem lugar. Você pode orar em qualquer lugar. E você pode ter essa relação com Deus em todo e qualquer momento. Isso é ter uma vida de oração, né? Uma vida de inteireza, assim, na presença divina. E isso eu acho que faz toda a diferença. Você está colocando aspectos muito interessantes. Eu tenho proximidade, eu tenho intimidade com meu Deus, mas Ele é o meu Deus. É o meu Deus. Ele comanda a minha vida. Exatamente. Eu me rendo a Ele. Né? Eu tenho amizade, eu tenho intimidade com o meu Pai, mas Ele é o meu Pai. Exatamente. Né? Ele sempre será. Exatamente. Inclusive, alguns textos que a gente tem estudado, tal, né? Eu tenho descoberto que a gente tem que aprender nas orações a misturar palavras de adoração e especificamente palavras de louvor. Porque quando eu reconheço a grandeza divina, Ele está aberto para fazer tudo que precisa na minha vida, sabe? É interessante. E aí acontece na minha vida o eu rendido. Quando Exatamente. eu começo a exaltar aquele que é maior do que Deus. Então, e aí eu creio aí, pastor, Exatamente. que a gente vai alcançando, que é o que a gente comentou na introdução, a oração realmente vai transformando, a gente vai Exatamente. acontecendo um processo de transformação. Exatamente. Porque às vezes nós exigimos algumas coisas, Sim. nós queremos, nós achamos que estamos pedindo correto, e aí também
aquele trocadilho que é interessante, né? Deus não me dá exatamente o que eu peço, mas Ele me dá aquilo que eu necessito. Exatamente. Né? Exatamente. E isso acontece quando há esse render-se. Agora, interessante, pastor, que quando Deus atende às nossas necessidades e não aos nossos desejos, nós ficamos satisfeitos. Quando existe essa comunhão, né, esse reconhecimento de Deus como soberano e, ao mesmo tempo, um amigo. Ok. É importante. Vai comentar, pastor? É só uma coisinha bem rapidinho. Assim, É que é o seguinte, com relação aos desejos, se os desejos, por outro lado, são santificados, Deus também atende os desejos. Okay. Sim. Muito bom, muito bom. Nós vamos para o intervalo. Você já percebeu que a conversa aqui é animadora, né? E ela é instrutiva. Eu espero que esteja fazendo diferença na sua vida. No mundo de tantos desafios, de tanta coisa para ser feita, como nós podemos tirar um tempo para orar? Como podemos ter uma vida de oração? Após o intervalo, a gente volta já. Você está acompanhando Lições da Bíblia. No programa de hoje, qual é a importância da oração para aquele que é um seguidor de Jesus? E se você assiste este programa, está tendo contato pela primeira vez com a Bíblia, ouvindo um programa cristão, que você descubra hoje que você pode conversar com Deus, aquele que mantém, aquele que cuida, aquele que sustenta a todos nós. Diante de tantas atividades, como nós podemos ter uma vida de oração, tirar tempo para orar? Pastor Gilmar, isso é um desafio para todos nós. Porque, na realidade, não quer dizer que as atividades não sejam boas. Trabalhar é bom, né? Cuidar da família é muito bom. No entanto, nesse tempo de tanta correria, nós precisamos tirar tempo para a oração. Eu quero destacar aqui o exemplo de Jesus. O guia de estudo aqui da lição menciona isso também. Mas tem um verso, pastor, me permita, por Marcos favor. 1, verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35 diz o seguinte: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Este verso aqui é um dos muitos que menciona o Senhor Jesus em meio à sua correria do dia a dia, separando as madrugadas, primeira hora do dia ou à noite até, para estar a sós com Deus. Em outras palavras, quando nós começamos o dia, é importante, antes de sair de casa, passar um bom tempo com Deus ali. Eu penso, uma vez Jesus falou para Pedro, né? Pedro, você não pudesse orar nem sequer por uma hora, você não pode vigiar nem sequer por uma hora. Eu penso que nós deveríamos, pastor, dedicar pelo menos uma hora a sós com Deus. E esse a sós com Deus, se bem que nós já falamos aqui, que podemos conversar com Deus em qualquer lugar, mas esse a sós com Deus, Jesus, por exemplo, ele saía para as montanhas, um lugar onde fosse silencioso, a ponto de ter esse contato e até mesmo ouvir a voz de Deus. Permita-me usar um exemplo pessoal. Nós que trabalhamos assim com coisas espirituais, especialmente com evangelismo, né? Estar pregando a palavra para as pessoas, todo dia a gente encontra muitas e muitas pessoas. E nós recebemos assim no final dos programas, geralmente muitos recadinhos e papeizinhos. E às vezes eu coloco no meu bolso tal, e alguns desses papéis a gente depois vai ler, né? E muitos deles são pedidos de orações, de pessoas que confiam não só na intercessão, mas que realmente estão necessitando de uma bênção espiritual, né? Uma bênção especial para a vida. E a gente tira um tempo especial para orar. Às vezes, na nossa correria do próprio trabalho espiritual, a gente não tem esse tempo, porque muitas viagens, muita coisa e tal, mas é muito importante, imprescindível você parar, achar esse tempo para parar, né? E às vezes eu fico pensando assim, né? Nas necessidades das pessoas. Eu, particularmente, estou agora num momento que eu estou precisando de uma bênção especial de Deus,
porque o meu querido paizinho, ele está assim, vivendo um momento difícil, está com uma doença incurável, né? E a gente tem orado muitas e muitas vezes, né? E isso que a gente andou discutindo ali no início da lição, que realmente a oração vai transformando a gente, eu estou notando isso de uma maneira muito mais intensa agora nessa dificuldade que a gente está passando. Porque eu tenho notado que muito mais importante do que você ficar pedindo, por exemplo, a cura ou ficar preocupado com os medicamentos e os tratamentos, o mais importante é a unidade que a gente tem que ter em oração com Deus e a unidade especificamente que a gente tem que ter com a pessoa. E a pessoa fica muito mais carente, ela fica muito mais necessitada de atenção, de carinho. E a gente tem que cercar as pessoas com tudo isso aí, para que as nossas orações possam ter um efeito mais significativo. É que, na realidade, o objetivo, quando eu começo a ter essa intimidade, essa busca, ainda que eu seja claro, eu oro por uma cura, oro por um milagre. Ok, não há problema nisso, certo? Sim. Não há problema. Agora, quando eu me rendo, eu vou entendendo muito mais, compreender o que é incompreensível, certo? Então, é muito mais do que ser atendido. Exatamente. Né? Você está falando, eu fico pensando, né? O Senhor vai dando sensibilidade para você dar mais atenção, para você ter mais ali atenção, para saber como falar, do que na realidade em ser atendido. Eu acho que aí E aí eu queria aproveitar, a gente muda um pouquinho o processo. O que é necessidade real? Sim. Porque às vezes a gente se confunde em relação a isso. Pastor, com respeito a Jesus, por exemplo, né? Jesus nos ensina que orar é mais do que pedir. Sim, orar é estar em harmonia com a mente e o coração de Deus. Por que eu digo isso, né? Jesus, ele pediu para ele também, né? A gente vai analisar esse aspecto, né? Mas, no entanto, sempre quando ele estava em oração, o objetivo era essa questão de se fortalecer a sua humanidade. Porque Jesus nunca deixou de ser Deus, ele sempre foi Deus. No entanto, quando ele se tornou homem, ele passou a ser Deus, homem. Eu tenho um texto aqui, pastor. E vivendo aqui, enfrentando as lutas como um homem. Okay. Eu tenho um texto aqui de um desses livros que a gente lê, diz o seguinte: diariamente cercado de tentação, sofrendo a contínua oposição dos guias do povo, Cristo sabia dever fortalecer sua humanidade pela oração. Então, ou seja, ele conversava com o Pai, e não só pedindo para ele, esse é o ponto, ele pedia para os outros, mas ao mesmo tempo está se fortalecendo, né? Então a gente percebe aqui, como o Tarso falou, né? Nós temos que realmente pedir, né? Então tem alguns pedidos de oração que nós fazemos e são pedidos assim que a gente deseja ser atendido, né? Meu pai, por exemplo, ele ainda não é um cristão, uma boa pessoa, mas não é um cristão ainda batizado em uma igreja. Eu oro para meu pai todos os dias, todos os dias. Agora, essa oração para mim é uma boa oração. Agora, eu já venho orando para meu pai já há 30 anos. Então, ou seja, eu tenho fé em Deus que um dia meu pai vai se render a Cristo de uma maneira completa, total, né? Não só ser uma boa pessoa como ele é, mas ser um filho de Deus que confia, que se entrega a Deus. E essa é uma oração boa, né? Assim que a gente pode fazer, né? Okay. Você está falando e eu fico pensando, pastor, naquele que está nos ouvindo nesse momento e se identifica de alguma forma com as situações que foram colocadas. Talvez você esteja nos assistindo, esteja pedindo por alguém que sofre fisicamente. Talvez você esteja nos assistindo e tenha orado há muitos anos por alguém para que essa pessoa entregue o coração ao Senhor. Mais do que aguardar uma resposta, que é o que fica claro para a gente aqui, é entender que Deus está no controle, Deus está trabalhando e você tem a paz de que tudo isso se transformará numa grande bênção. Verdade. Eu acho que essa é a grande questão que nós temos que trabalhar aqui. No nosso guia de estudos apresentou a oração como um fator de transformação. A gente citou um pouquinho isso, mas eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho. E dentro do fator de oração como fator de transformação, o nosso guia apresentou
Algumas coisas que eu não devo fazer quando eu oro, certo? Outras que eu devo, eu peço, eu vou ser atendido, mas algumas coisas que eu não devo. Que dica vocês dariam aos nossos telespectadores sobre isso? O que não fazer ou qual é a oração que não está sendo correta? Tem uma oração que não é correta, pastor Tarsis? Então, quando eu peço baseado nos meus motivos egoístas, quando eu estou pedindo em função daquilo que vai me fazer mal espiritualmente, com certeza Deus não vai atender os meus pedidos, né? E conhecer a vontade de Deus é uma coisa muito importante nessa relação que a gente deve ter com Deus, né? Porque às vezes o plano da minha vida, aquele plano que eu tenho traçado para a minha vida, não é o plano que Deus traçou para mim. Por quê? Porque esse plano, ele vai me levar para caminhos que lá no final da minha vida vão me afastar completamente de Deus. Então Deus, ele tem um plano para a minha vida. E não só essa questão do afastamento, mas também Deus tem um plano de atuação específica na minha vida, para que eu possa fazer diferença aqui nesse mundo, para com as pessoas que estão ao meu redor, para com o meu pai, a minha mãe, o meu filho, enfim, as pessoas mais próximas de mim e as não tão próximas. Então eu devo começar as minhas orações pensando em que eu devo ser uma luz também, e não simplesmente pensando em que tudo deve ser para mim. Então nesse sentido você começa nessa vida de altruísmo, né? Nessa vida de rejeição pessoal, nessa vida de submissão, né? E entrega completa, você começa então a ver que o propósito de Deus, independente de dores, de tristezas, de doenças, de tudo isso, você sabe que Deus está com você nos piores e mais difíceis momentos, mesmo Ele não te dando tudo aquilo que o seu coração pecador pede. Porque pode não ser atendida. Pode não ser atendida. Certo? Atendida, eu digo que não atendida do jeito que eu quero. Que eu gostaria. É verdade. A gente inverte aqui. Né? É não existe oração que não é atendida, mas é que eu desejei que fosse dessa forma. Inclusive, pastor, eu não vou me lembrar agora o texto agora, que fugiu da cabeça, mas Jesus, quando orou, especialmente lá nos últimos momentos da sua vida, né, ele falou assim para Deus, né? Não se faça contudo a minha vontade, mas a tua. Não seja como eu quero. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Né? Então ele tinha os seus desejos, ele expressava claramente ao Senhor aquilo que ele gostaria, porém a vontade de Deus era soberana na sua vida. E ele orava conforme isso. Essa questão, pastor, de se submeter à vontade de Deus é muito importante nesse contexto da oração. Né? Eu digo isso por quê? Né? Porque Deus conhece o fim no princípio. Exatamente. E com certeza, ao nós pedirmos algo para Deus, eu não deveria, por exemplo, estar usando, como a Bíblia mencionou, né, assim, de vãs repetições. Né? Em Mateus capítulo 6, por exemplo, é um texto que o Guia de Estudo apresenta, Mateus capítulo 6. E o verso 5, é isso? Verso 7, né? 7 e 8. 7, ok. É isso. Ele começa lá no 5, né? Isso. Quando orardes, não sereis como hipócritas. E aí no 7 que você... Exatamente. E orando, não useis de vãs repetições como gentios. Porque presume, né, que pelo muito falar serão ouvidos. Então, a questão que aqui Jesus menciona, eu não posso fazer da minha oração como se fosse algo assim decorado, sabe? A pessoa fala sem sentir e como se fosse... Não vou usar a expressão aqui, uma reza, mas sabe assim, uma coisa decoradinha assim, já formatada. Então, a impressão que eu tenho que Jesus orientou aqui é que os gentios, eles faziam essas vãs repetições, e até mesmo alguns fariseus também faziam isso, para serem observados pelo povo. Exatamente. Então, eles alcançaram a recompensa. Qual foi a recompensa? Era ser observado pelo povo. Mas eles não abriam o coração a Deus. Então, eu penso, de acordo com o guia da lição aqui, a própria Bíblia mencionando isso, né? Eu não posso fazer da minha oração frases decoradas, repetitivas, até mesmo sem sentir. Porque a gente mencionou no começo que a oração nos eleva à presença de Deus. Não faz Deus baixar até nós. Mas é algo lúcido, certo? Sim. Eu estou fazendo de forma racional, exatamente, clara, minha mente está lúcida. Exatamente. Eu não estou passando, não estou
num momento de êxtase, de frenesi, né? Saindo do meu estado psicológico natural. Exatamente. Eu creio que seja Isso também mesmo. nesse sentido. Exatamente. Além de ser repetitivo em frases prontas, Sim. né? Também algo que seja claro, lúcido. Por que eu estou pedindo? Né? O que de fato, com quem eu estou de fato conversando? E uma coisa importante também, as minhas orações, elas devem expressar as minhas reais necessidades, né? Exatamente. Eu não posso ficar orando por coisas que de repente alguém colocou para mim que eu devo orar daquela forma. Uma necessidade que não é da minha pessoa, do meu ser, né? Porque existem muitas ideias, muitos credos, muitas ideias religiosas por aí. Mas a gente tem que expressar para Deus exatamente aquilo que eu preciso, que é real. E Deus se agrada quando nós abrimos a nossa alma dessa forma, com a nossa inteireza, com o nosso ser completo, né? Com a nossa inteligência e também com as nossas emoções. Porque de alguma forma, como você citou no aspecto da adoração, eu estou adorando. E essa adoração, ela é racional também. Racional. Pastor, deixa eu resgatar um pouquinho essa questão da vontade de Deus. Por favor. Eu tenho ouvido algumas expressões assim, né? Determina e Deus tem que fazer, né? Quando eu determino e Deus tem que fazer, eu não estou me submetendo à vontade de Deus. Por esse motivo, a oração do Pai Nosso, quando nós oramos, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, nesse contexto de oração, por mais que Deus seja um amigo, mas quem determina é Ele, né? Eu não posso determinar as coisas para Deus. Ok. Eu só vou concluir citando o texto que o pastor mencionou, pastor, que é maravilha. o 26:39 de Mateus, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso, aqui exatamente. O texto que você citou conclui a fala do pastor Luiz Sena. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você está acompanhando o Lições da Bíblia. Estamos retornando para o nosso último bloco no Lições da Bíblia de hoje. Eu quero começar oferecendo para você esse presente aqui, ó, a revista Princípios. Se você deseja conhecer mais da vontade de Deus para a sua vida e para a sua família, é só você entrar aqui no endereço que está abaixo da sua tela, no nosso blog, fazer o seu cadastro e você vai receber na sua casa gratuitamente a revista Princípios e assim vai ampliar o conhecimento da palavra e entender os planos que Deus tem para a sua vida. Queridos amigos, pastor Luiz Sena e pastor Tarsis Iraídes, por que a oração deve fazer parte do discipulado ou daquele que é um discípulo, um seguidor de Jesus? A gente trabalhou algumas coisinhas, né? Ele sustenta, ela é a minha aproximação com Deus, mas ela também vai me levar a ter compaixão e envolvimento com as pessoas. É isso? É interessante que essa questão de compaixão, como você mencionou, pastor, não existe compaixão sem envolvimento com as pessoas. E não existe também discipulado sem esse envolvimento. Então nós percebemos que quando nós oramos para as pessoas terem Jesus como seu Senhor e Salvador, nós também estamos, ao mesmo tempo, intercedendo para que essas pessoas sejam também discípulos ao mesmo tempo. Porque um discípulo faz discípulos, né? E na questão da oração, quando eu me envolvo, eu sei que aquele precisa disso, precisa daquilo, mas ao mesmo tempo a gente percebe que Jesus, ele que estava com seus discípulos, ele se envolveu tanto com eles que Jesus conhecia um por um. E eram discípulos, eram discípulos. Um exemplo eu destaco aqui, pastor, me permita. Por favor. É o caso de Pedro. Pedro é bem conhecido, né? E uma vez, aqui, Lucas 22, eu posso ler aqui, versos 31 e 32, que Jesus mencionou para ele, né? Verso 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Verso 32 agora que é o principal. Eu, porém, roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então é interessante que Jesus, que estava formando discípulos, e Pedro era um desses, Jesus, ele ora por Pedro, para que ele fosse fortalecido, vencesse o mal, as tentações, mas não só para isso. Não adianta eu vencer as tentações apenas, né? Mas para que ele também, ao ser convertido, fortalecesse a igreja, fortalecesse os irmãos. Tem uma coisa aqui muito interessante que eu andei notando no texto aqui, pastor, que além da oração, essa oração de Jesus, ela veio carregada com uma exortação também, Exatamente. Prática para a vida de Pedro, né? Ele não simplesmente orou, mas ele foi lá pessoalmente com ele, fé, né? Não desfaleça. Para fortalecer a fé dele, né? Exatamente. Para conversar, olha, você possivelmente esteja indo por um caminho que não é o melhor, tal. Mas eu gostaria com todo amor e carinho, tal, fortalecer a sua fé. Orei por você. Então tem que ser com amor também, né? A exortação. Você chegar com muito carinho, mas por outro lado também não deixar que a pessoa vá para caminhos que ela vai se perder lá na frente, né? Se você conhece a vida e você deve orientar. Eu fiquei pensando na sua fala, nessa frase, eu porém roguei por ti. Você já pensou se nós nos aproximássemos das pessoas? O vizinho, né, o colega de trabalho, e nós chegássemos para ela, né? Olha, ontem eu orei por você e por sua família. Né? Se dessemos um bom dia, olha, eu queria dizer para você bom dia, e ontem à noite eu orei por você e por sua família. E também o isso, impacto. Exatamente, o que vai causar isso, e eu me aproximo, sei da necessidade, sei que alguém está doente, sei que está passando por uma crise, a proximidade, a empatia que isso vai trazer com as pessoas. E é dessa maneira que vai formando novos discípulos também, né? Porque as pessoas pensam, mas como é que pode alguém mandar uma mensagem de texto, mandar um e-mail só para falar, olha, eu estou orando por você. Está aí uma outra, amplia um pouquinho, né? A mensagem, orei por você nesse momento. Exatamente. E quantos de nós que vivemos uma vida cristã, vamos a uma igreja, né, temos uma vida religiosa, nesse momento não teríamos alguém por quem orar. Exatamente. É verdade. Não é verdade? Verdade. A gente tem uma lista de pessoas que a gente ama e as mais diversas necessidades. Agora, pastor, eu destaco aqui, pastor Iraís, também, que quando nós oramos pelos outros, nós somos tão abençoados quanto os outros. Ou seja, porque a gente acaba orando pelos outros, esquece um pouquinho de nós, né? E dá a impressão que a gente não será abençoado. Nós somos tão abençoados quanto os outros. É melhor, né, é dar do que receber. Deixa eu tocar numa questão muito importante que tem a ver com esse verso aqui também. Jesus, ele estava fazendo aqui com Pedro aquilo que é a sua característica mais fundamental e mais importante, como um Deus Salvador. Ele estava realizando a intercessão de fato em sua vida aqui, porque ele realiza lá no santuário e tal, né? Mas ele fez essa coisa da intercessão na hora ali com Pedro, né? E a gente não pode esquecer que quem intercede com rogos inexprimíveis sobre nós, né? É exatamente o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo também, mas especificamente o Senhor Jesus Cristo, porque deu seu sangue na cruz por cada um de nós. Então, as nossas orações, elas também, por outro lado, elas não podem ser dirigidas para a pessoa errada, porque elas devem ser dirigidas para quem tem poder para nos salvar. Muito bom, muito bom. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui. Você está falando, a cabeça está girando aqui, né? Sim. Eu creio que é importante isso aqui, porque o plano da salvação, ele acontece na cruz, mas ele também acontece no processo intercessório hoje. Exatamente. Então, eu tenho um sumo sacerdote que se compadece de mim. Né? É verdade. Então, aí vem a importância. Eu me dirijo ao Pai em nome de Jesus, porque Jesus intercede por mim. E outra coisa muito importante, o livro de Hebreus nos diz que nós devemos nos achegar a esse Senhor Jesus confiadamente. É maravilhoso isso, confiadamente. Não precisamos ter medo, entende? Porque Ele é um Salvador mais do que eficiente para nos atender todas as necessidades. Eu quero ler o texto, você citou Hebreus, queria ler antes o texto de João. Sim.
que foi que me veio, não está no nosso guia, mas como a gente, ok. O capítulo 1 e verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aí, 22, o capítulo 2, verso 1. 2:1. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A importância de entender que há um processo intercessório e constante por mim, né? Olha, isso é um consolo para a nossa vida. O Senhor que hoje intercede por mim junto ao Pai. Agora, pastor, é interessante essa questão dessa compaixão, né? A gente percebe que no guia de estudo aí também, vem mencionando que esta compaixão eu devo ter para com todas as pessoas, né? Ou seja, Jesus, quando Ele se envolvia com as pessoas, Ele se preocupava com seus discípulos, mas também com aqueles que tinham posições de autoridade, pessoas que tinham algum destaque na sociedade. Então, a gente tem que orar por todas as pessoas, ter compaixão para com todas as pessoas. Ok, eu só queria citar o texto que o pastor mencionou, que é Hebreus capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que, verso 1 e 2, possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então é confortador. Eu me dirijo ao Pai em nome de Jesus e Ele intercede por mim. Isso aqui faz a grande diferença na nossa vida. Eu queria ampliar um pouquinho a nossa discussão aqui, pensando um pouco na igreja primitiva. Vamos voltar um pouquinho no nosso raciocínio. A gente abriu umas janelas muito importantes para a oração. O Senhor quer que aquele que o aceita seja um seguidor, que ele contagie os outros. Aí entra o aspecto da compaixão. Eu me envolvo com as pessoas, eu me interesso por elas, eu conheço, eu oro por elas. Como mencionou o pastor Sena, eu sou beneficiado. A igreja primitiva, a igreja cristã, após a ascensão de Jesus, nos apresenta lições de que a oração fez parte da vida deles e o sustentou. Que lições a gente tira aqui, diretamente, para a nossa vida hoje? Então, o livro de Atos, pastor, no capítulo 1, no verso 13 e 14, diz assim, ó: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com todos os irmãos dele. Eu fico pensando aqui que aquela turma que Jesus conviveu mais proximamente, eles foram os grandes evangelistas depois de Jesus, né? E eu fico imaginando também o relacionamento que eles tinham com Jesus antes e depois que eles tiveram que Jesus ascendeu ao céu. Ou seja, a necessidade de orar era muitas vezes maior, porque eles não tinham o Senhor deles presentes ali. E eles não só sentiam saudade, vejam bem, relacionamento, né? Saudade daquele ser maravilhoso que os amou profundamente até a morte, né? E ao mesmo tempo eles tinham uma comissão para passar uma mensagem que Jesus falou: vai para o mundo, vai pregar esse evangelho porque outras pessoas precisam. Então aqui o texto nos mostra que eles se reuniam constantemente para lembrar desses assuntos, estudando a palavra de Deus, lembrando de quando Jesus viveu com eles e ao mesmo tempo eles eram unânimes no assunto da oração, né? Eles tinham esse mesmo pensamento. Se você ampliar um pouquinho aqui, por exemplo, no verso 24, quando eles oram pela intercessão está no mesmo capítulo 1 aqui de Atos, quando eles oram eles estavam pedindo orientação para que alguém substituísse a Judas. E orando disseram: tu, Senhor,
conheces o coração de todos. Revela-nos qual desses dois tens escolhido. Olha que coisa linda. Você vê, eles estão juntos em oração. Sim. Agora eles precisam escolher um líder. Ou alguém para... Era um líder, né, que faria parte dos 12, substituiria Judas. Pastor, Eles se rendem aqui mais uma vez. me permita um detalhe aqui. O Tarso falando, eu me lembrei de um detalhe. Né? Quem são estes que então perseveram em oração? São os mesmos que lá no Getsemane dormiram quando Jesus pediu que eles orassem. Então nós percebemos aqui que eles de fato se converteram mesmo e imitaram Jesus. Né? Porque enquanto Jesus orava no Getsemane, eles dormiam, né? Então mais tarde, como o Tarso mencionou muito bem, eles aprenderam a imitar Jesus, a perseverar em oração, a se submeter à sua vontade. Então a gente percebe aí que de fato eles se tornaram discípulos, né? Então houve um processo, né, de aprendizagem, de imitação do Mestre Jesus, né? E eu destaco aqui também, pastor, que esse processo foi tão importante que no decorrer, não só do livro de Atos, mas de outros textos da Bíblia, nós percebemos as orientações que temos para orar, por exemplo, pelos governadores. Okay. Né? Deixa eu ler esse texto aqui, por favor, me permita. Por favor, é 1 Timóteo, isso, vale a pena sublinhar isso. Capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 1 e 2, diz assim, ó, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Eu gosto muito desse texto aqui, porque geralmente não se pensa tanto em orar por autoridades como prefeitos, governadores, presidentes, né? O que a gente percebe muito é uma reclamação, né? Uma murmuração contra esses que são os governadores. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar. Agora, orar por qual objetivo? Já que o objetivo é salvar almas, já que o objetivo é fazer discípulos, esse verso menciona, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, enquanto eu estou orando por eles, Deus está abençoando de tal forma que essa minha vida passa a ter uma liberdade religiosa ao ponto de evangelizar as pessoas. Exatamente, exatamente. E às vezes alguns de forma alarmista fazem um processo contrário, né? Você quer, né? Você às vezes exalta as perseguições, elas acontecem, mas eu tenho que orar para que haja paz e a mensagem seja levada e eu seja um discípulo com maior liberdade de influência. Exatamente. Pastor Tarsis, quero agradecer muito sua presença. Pastor Luiz Sena, eu creio que nós tivemos um momento aqui significativo para a nossa vida. Eu saio daqui hoje disposto a orar muito mais para a minha vida, para as minhas necessidades. Aquela hora que você estava falando sobre a intercessão ali, eu lembrei de Jó intercedendo pelos seus filhos. Sim. Ele orava pelos seus filhos. Saio daqui orando, né, pelos meus filhos, que ainda são jovenzinhos, né? Mas a gente quer que sejam fiéis, sim, que casem bem. Né? É a frase que um amigo pastor disse no casamento da filha dele, quando ele olhou para o genro e disse assim, por este menino orava eu. Né? É exatamente isso, que a gente tem uma vida de oração. E eu quero dizer a você que nós, neste momento, vamos orar por você. Nós não conhecemos você, não sabemos onde você está, mas nós queremos colocar você, que é o nosso telespectador, que acompanha lições da Bíblia, diante de Deus, para que o Senhor atenda às suas necessidades, segundo a vontade do céu. Eu vou pedir ao pastor Luiz Sena que dirija uma prece neste momento a Deus, orando pelos nossos telespectadores. Sim. Por favor. Vamos orar. Santo Deus e bondoso Pai, mais uma vez nós te louvamos, Senhor Deus, pelo estudo que nós tivemos aqui. E te pedimos uma bênção especial para todos os nossos amigos e amigas telespectadores da TV Novo Tempo. Amém. Com certeza o Senhor conhece cada um deles, sabe aonde eles moram,
sabe das suas lutas, dificuldades. E nós rogamos a Ti, Deus de amor, que o Senhor os visite nesse momento, Senhor Deus, concedendo a eles a Tua bênção, a Tua paz e ajudando-os mais ainda a confiarem no Senhor, que é um Deus que nos criou e nos mantém a cada dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia. Obrigado por sua audiência. Nós nos encontraremos no próximo programa Lições da Bíblia. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço.